recomendação para toda a igreja no relacionamento com os jovens. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus da paz estará com vocês. Deus abençoe esta palavra neste dia especial em que celebramos 100 anos de GELB. Uma história admirável, encantadora e empolgante. É a história de uma instituição muito bem sucedida, que trabalhou ininterruptamente durante esses 100 anos. Realizou 48 congressos nacionais. Só não realizou mais por causa da Segunda Guerra Mundial. São 100 anos cumprindo o seu objetivo, que era e é ainda de cuidar para que o jovem tenha um espaço para promover a sua fé e promover as suas virtudes cristãs. E aí a gente olha e diz: que maravilha! Como foi tudo bem sucedido, como deu tudo muito certo, como é bonita a história da GELB até os dias de hoje. Da GELB e das uniões juvenis espalhadas pelo Brasil, brotaram muitos jovens de bom perfil, de bom caráter, jovens com perfil cristão, com perfil de Cristo, filhos, maridos e esposas cristãos. Brotaram também pais, mães, filhos, netos e bisnetos cristãos, talhados dentro das uniões juvenis. Surgiram também bons cidadãos cumpridores dos seus compromissos sociais, bons profissionais. Surgiram muitos líderes, influenciadores, pessoas que assumiram posições de destaque na sociedade e o fizeram com galhardia. Também surgiram bons discípulos de Jesus, missionários, evangelistas, pastores, professores e doutores em teologia. Bênção atrás de bênção, alegria atrás de alegria, coisa boa atrás de coisa boa. É a história de 100 anos da juventude evangélica luterana do Brasil. E quem viveu GELB nunca esquece. Quem é que viveu GELB aqui? Viveu GELB, nunca vai esquecer. Foram tempos bons. Ali esteve o Espírito Santo de Deus presente, semeando a boa semente no coração de jovenzinhos, novos, novinhos, adolescentes, e o Espírito Santo trabalhando junto com eles, para que a semente germinasse, frutificasse, florescesse e desse os melhores frutos do mundo. Muitos corações foram convertidos em reuniões de jovens, muitas vidas foram transformadas, muitos jovens saíram consolados e animados das reuniões. É bem verdade que durante algumas palestras, estudos e devoções, alguns jovens estivessem talvez um pouco distraídos, estavam talvez dormindo, deram uma saidinha para beber água, para ir no banheiro, para dar uma namorada, ou talvez estivessem lá fazendo algumas artes. Mas de alguma forma, eles todos receberam a palavra, em maior ou menor quantidade. De alguma forma, esses jovens, eles foram impactados pela palavra do Evangelho e disseram um amém. E até hoje, aquelas palavras ainda reverberam na cabeça deles. Se foram muitas ou poucas, não importa. O importante é que eles, até hoje, eles se lembram de coisas que foram vividas, foram trazidas. E a palavra de Deus sempre respeitada. Houve quem enxergasse a GELB assim, mas teve gente que já não enxergou a GELB assim, e a viu apenas com olhos mais críticos, agudos, e até com a língua um pouco afiada demais. Houve gente que olhou a GELB como uma organização humana de jovens bagunceiros, jovens barulhentos e irresponsáveis, que só estavam querendo fazer bagunça. Teve gente que teve a coragem de dizer palavras que magoaram muita gente.
verdade, muitos momentos tristes, alguns momentos indesejáveis, mas a gente não pode julgar a Gelbi por esses momentos falhos. Nós precisamos olhar a Gelbi pelo que ela entrega até hoje. São 100 anos. Isso não é para qualquer um, isso não é para qualquer instituição. A gente precisa entender que 100 anos é sinal de vitalidade, isso é sinal de responsabilidade, de seriedade, e por isso nós devemos olhar a Gelbi pelo que ela entregou ao decorrer dos anos, e vem trazendo até o dia de hoje com muito vigor, e ela chegou até os nossos dias, provocando em nós uma vontade de pedir bis. Eu quero mais, vamos fazer mais, vamos continuar fazendo. A história da Gelbi, ela provoca no coração de muita gente a vontade de repetir o que o apóstolo Paulo disse. Olha, o que nós recebemos, nós precisamos entregar para os jovens, e aos jovens nós precisamos dizer que eles façam tudo aquilo que eles ouviram, receberam, aquilo que eles aprenderam. Sim, a história da Gelbi, ela nos instiga a continuar. Deu muito certo, e por isso que venham mais 100 anos. Talvez alguém vai dizer, mas 100 anos, será que existe futuro para a Gelbi? Olha o mundo como está virado de cabeça para baixo. Olha esse mundo como está maluco. Mudanças assustadoras, transformações absurdas. É natural que uma pergunta dessa apareça, porque as notícias que aparecem nos deixam um pouco preocupados. É natural também que alguém diga, olha, nunca mais vai ter uma Gelbi como tivemos, como não foi no passado, como foi com as outras gerações. É natural que a gente sempre se acha a última bolacha do pacote, porque hoje nós temos algumas gerações que nos deixam com maiores interrogações. Por exemplo, a geração que é chamada dos millennials, são pais e mães jovens que têm filhos pequenos, até adolescentes, que estão cercados por um mundo de incertezas, um mundo de verdades contraditórias, que deixa todo mundo sem a certeza de qual é a verdade. Nós temos a geração Z, que nasceu antes, ou nasceu junto com a internet, com a cibernética, e hoje está envolvido com a cibernética até a tampa, mas tem um conflito de como começou e como está continuando. Nós temos a geração alfa, que está nascendo praticamente com um smartphone colado na mão, e essas coisas todas nos preocupam. Será que terá Gelbi? Será que ainda terá grupo de jovens? Será que tem ainda essa moçada toda interessada pelas coisas da igreja, pelas coisas do reino de Deus? Haverá Gelbi ainda? É a pergunta que muita gente faz. E aí há muitas interrogações, mas é sempre importante dizer que no passado, gerações deixaram seus pais de cabelo em pé, gerações deixaram seus pais assustados. Em dúvida, gerações acabaram por fazer com que outras gerações ficassem muito temerosas quanto ao futuro. Mas a gente sabe que cada geração que surge, ela é uma geração trazida por Deus. E essa geração trazida por Deus, ela entra na dinâmica da vida e ela traz as suas particularidades, os seus acréscimos. É por isso que uma geração, quando surge, sempre assusta a outra, porque ela vem, traz aquilo que já tem e ainda acrescenta mais. Então, assim como a gente tem preocupação com as gerações futuras, os nossos pais tiveram preocupações com a gente, achavam que a gente não ia dar nada certo, não ia nada funcionar, e no entanto funcionou, e no entanto aconteceu. E isso faz a gente começar a ter coragem de ter esperança de que haverá sim Gelbi nos próximos 100 anos. E uma coisa mais nos anima a continuar acreditando que haverá Gelbi: o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nunca rejeitou nem enjeitou uma geração. Com todas as gerações, do jeito que elas estavam, do jeito que elas vinham, do jeito que elas se apresentavam, o Espírito Santo trabalhava com essas gerações. Ele derramava seus dons, ele ensinava, ele acompanhava, ele encorajava, ele protegia.
E ele fazia daquela geração que talvez muita gente achava que não ia dar nada, ele fazia daquela geração uma ferramenta, um instrumento a serviço do reino de Deus, uma geração muito bonita. E isso é que faz a gente acreditar com muita firmeza nesta possibilidade de termos uma juventude assim. Para a gente. E aí eu queria que a igreja prestasse muita atenção, porque o Espírito Santo é uma aula para a gente. O Espírito Santo nos ensina 3 coisas em relação à juventude. Primeiro, receber com alegria a nova geração, como uma bênção de Deus. Muitas vezes a gente recebe os jovens com muitas críticas, achando que eles são irresponsáveis, bagunceiros, não valem nada e daí para frente. Mas o Espírito Santo recebia a nova geração como um dom de Deus, como uma dádiva de Deus, um presente de Deus. E o Espírito Santo dizia: é meu, é minha, e eu vou cuidar, e eu vou acolher, e eu vou receber, é meu. E esse é um dado importante para a igreja. A igreja se mostrar alegre diante dos jovens, evitar as palavras de crítica, evitar as palavras de condenação, trazer palavras de incentivo, trazer palavras de encorajamento e, acima de tudo, dizer: olha, nós amamos vocês, nós queremos vocês aqui, nós gostamos de vocês aqui, mesmo que eles sejam às vezes atrapalhados, sejam do jeito que são, mas eles precisam ser recebidos com amor pela igreja. E não só dentro da igreja, mas também na família, também na rua, também no trabalho, onde eles estiverem. Declarar para os jovens que eles são uma bênção de Deus para a sociedade, para que eles possam se animar, para que eles possam se encorajar, para que eles possam se sentir amados pela comunidade que os cerca, e não serem marginalizados, ou serem chutados, ou serem escanteados. Uma segunda coisa que o Espírito Santo fez e que nós precisamos atentar e começar a fazer é abrir o coração para que haja um encontro de corações. Muita gente fala que é conflito de gerações. Eu não gosto de usar essa expressão, porque conflito é o resultado de uma entrada errada no relacionamento. É um encontro de gerações. E eu até digo mais, é um encontro de corações. Corações mais experientes, corações mais novinhos. E esses corações, eles precisam se encontrar, eles precisam se entrar um no outro, eles precisam dialogar entre si. Os jovens ouvir os mais velhos ouvir os jovens, e acolher o que é dito, respeitar o que é falado, e até inclusive experimentar o que é proposto. E não achar: olha, jovem, você é um bicho que tem que aprender e eu sou um bicho que tem que ensinar. Isso não existe. O que existe é uma partilha de experiência de vida. Olha, eu vivi isso, e você o que acha disso? Olha, eu gostaria de fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo. Mesmo que a ideia do jovem seja uma coisa assim até meio estranha, mas se encosta nele, conversa com ele, para que ele abra o coração dele, para que ele fique certo de que tem gente que ama ele, mesmo com os pensamentos dele, e ele possa dizer: poxa, aqui eu posso falar, aqui eu posso me expressar, aqui eu posso dizer, e o pessoal vai me ouvir. E quantos jovens começaram muitas coisas boas de um modo ridículo, ou de um modo meio atropelado, mas ele foi ajeitando no decorrer da história, e o troço ficou bonito. E é nesse sentido que a igreja precisa estar alerta, e a sociedade também, colar no jovem. E aí a terceira coisa é caminhar ao lado dos jovens, não deixar eles num canto e os outros vão para o outro, mas ouvir o que eles querem fazer. Olha, vamos ver o que você está querendo fazer, o que você quer fazer? Ah, eu queria fazer assim, está aí assim, assim, assado, você quer fazer assim, tal, tal, vamos ver o que dá para fazer aqui. Essa caminhada conjunta com o jovem é uma oportunidade grandiosa para a igreja, porque a gente aprende com eles e a gente tem a oportunidade, inclusive,
e até corrigir eventualmente algum passo que esteja talvez muito inseguro, muito incerto. Muitas vezes o que se faz é deixar o jovem se lascar e depois ir lá criticar ele. Mas colar com ele, andar com ele, caminhar com ele, ouvir com ele, aperfeiçoar as ideias dele, a gente não tem paciência para isso. E a gente precisa ter paciência para poder estar com eles. Receber com alegria, abrir o coração e caminhar com eles. Assim o Espírito Santo nos ensina a lidar com os jovens para que tenhamos mais 100 anos de juventude evangélica luterana no Brasil. Dilatai os vossos corações, foi o que Paulo disse para os coríntios que estavam de cara virada com ele. Abram o coração, dilatem o coração, deixa a coisa acontecer. E aí se esforcem para cuidar dos jovens, esforcem-se para encostar nos jovens. E aqui a gente precisa falar uma coisinha que está acontecendo dentro da igreja, que muitas vezes o pessoal nem se percebe. Em muitas igrejas só tem pais para dar escola dominical se o filho dele está na escola dominical. Muitas vezes o pai só se preocupa com juventude se o filho dele está na juventude. Se não está, eu não tenho nada a ver com aquilo. E essa é uma reflexão equivocada, porque os jovens, as crianças, os bebês da igreja são filhos de Deus, dados para a igreja, para que a igreja toda cuide, para que a igreja toda se importe, para que a igreja toda abrace e caminhe junto. Muitas vezes os jovens vão para os encontros, para os congressos, para as outras atividades, e a igreja está nem aí. Não vou generalizar, tem exceções, mas na maioria dos casos os jovens olham para trás: cadê minha igreja? Onde é que está a minha igreja? Não vieram, nem se importaram. Às vezes tem jovens que passam os perrengues para juntar dinheiro para ir para o congresso, quando a igreja poderia juntar, fazer uma vaquinha e dizer: não, vocês vão para o congresso, nós vamos pagar esse negócio para vocês irem. Já houve história de jovens que não pôde ir para o congresso porque não tinha dinheiro. E isso é o absurdo do descaso dentro da igreja. Quando um jovem quer ir por uma dificuldade, não tem condição de ir para pagar o congresso, e às vezes ele não vai. E nós precisamos refletir sobre isso e dizer: nenhum jovem fica em casa. Nenhum jovem fica em casa. Nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer das tripas coração para eles irem. E os adultos têm condição de resolver isso melhor para os jovens do que eles na sua imaturidade. O Rich Bimmler, para terminar, ele escreveu um livrinho, 77 maneiras de envolver o jovem na igreja. E ele propõe que a igreja trabalhe em cima de tarefas. Nós vamos limpar o quintal da igreja. Quem gosta de limpar quintal de igreja? Fulano gosta, ciclano gosta, beltrano gosta, mariano gosta. Talvez é uma criança, um adolescente, um senhor mais idoso, uma senhora, um adulto que gosta de limpar quintal. E aí esse grupo se junta e resolve: como é que nós vamos limpar o quintal da igreja? E aí você aplica isso a inúmeras atividades que a igreja pode fazer: recolher roupas de frio, recolher cesta básica, visitar asilos, enfim, fazer uma série de atividades que às vezes vão agregar crianças, jovens, adultos, idosos, que gostam de trabalhar naquela tarefa. E aí é a hora do encontro das gerações que sentam para discutir como é que aquela tarefa vai ser feita. O Rich Bimmler, ele abre isso para a gente. Ele diz: pense em viver a vida da igreja diferente, especialmente a nossa que gosta de escola dominical, jovem, mulheres, homens, tudo fatiadinho. E você vai nessa caixa, você vai nessa caixa, você vai nessa caixa, você vai nessa caixa. As gerações ficam separadas, ficam distintas, uma para um canto, outra para o outro, e muitas vezes não dialogam entre si. E a igreja, ela é chamada a provocar esse diálogo. A igreja é chamada a provocar essa comunicação entre gerações. O Salmo 145, versículo 4 diz: e uma geração falará a outra. E aí então a palavra do Evangelho vai continuar sendo transmitida para poder salvar muita gente, e muita gente
adentrar as portas do reino dos céus. Que Deus nos abençoe, nos dê coragem para essa grande integração entre as gerações. Amém.